Nesse Dia da Criança, hoje feriado, né, Dia da Criança, vamos debater a luta pela garantia de direitos da população infantil. O Adalberto Melo conversou com um representante do Ministério Público e também da Defensoria Pública aqui do Estado. Confira. Esse Dia da Criança é uma data importante para refletir também sobre a garantia de direitos de crianças e adolescentes. A gente recebe aqui no programa, tem o prazer de receber o Tomás Tadeu, que é diretor da Escola Superior do Ministério Público, promotor de justiça, está conosco, e também o Davi Rafael, que é defensor público do Núcleo da Infância da Defensoria Pública do Estado do Maranhão. Obrigado pela presença de vocês aqui nessa data tão emblemática e significativa. Eu queria começar falando sobre esse desafio diário, né, de luta pelo direito de garantias de direitos de crianças, em especial aqui no estado do Maranhão, num contexto em que a gente percebe onde essa afronta aos direitos humanos, num ano emblemático em que a Declaração completa 70 anos, no ano em que a Constituição completa 3 décadas, e a gente percebe nos discursos aí em geral das pessoas, de algumas autoridades também, uma afronta direta a esses direitos. É um desafio diário que me parece que cada dia tem um agravante aí, não é? Que é lidar com a percepção das pessoas do que de fato é direitos humanos, não, Tomás? Sem dúvida. Existe um princípio, quando a gente trata da questão dos direitos humanos, que é o princípio da vedação do retrocesso, ou seja, nenhum direito conquistado, né, nenhuma norma, nenhuma vontade política, nenhuma intenção de quem quer que seja pode fazer retroceder uma conquista alcançada. E quando a gente trata de criança e adolescente, que a nossa Constituição diz que são credores, credores da família, credores da sociedade, credores principalmente do poder público, de todos os direitos, da prevenção de todas as formas de ameaça ou de efetiva violação dos seus direitos, com prioridade absoluta, isso ainda é muito mais sintomático. Então, a questão da conquista dos direitos da criança e adolescente faz parte do processo civilizatório de uma sociedade, em especial da sociedade brasileira. Se a gente puxa a memória há muito pouco tempo, nós tivemos elementos assim, ainda no século passado, recentíssimo, né, de graves violações de direitos humanos de crianças e adolescentes, seja no trabalho infantil, nos canaviais, nas fábricas, seja na prostituição infantil, seja nos excessos de castigo, na questão da violência sexual. E o Brasil conseguiu produzir, desde a Constituição Federal, né, uma normativa, o próprio Estatuto da Criança e Adolescente, o Marco da Primeira Infância, a Lei do Menino Bernardo. Todos esses são documentos que vão se aglutinando, formando um microsistema que compõe ao mesmo tempo as garantias e os meios de alcançar e defender essas garantias por parte do cidadão, por parte principalmente das famílias, porque toda essa normativa que a gente tem, toda essa legislação, ela vem no sentido de, ao contrário do que alguns dizem, de fortalecer a família, né, de dizer que a família é o lugar principal para o desenvolvimento da criança, portanto ela tem que ser cuidada, ela também tem que ser protegida, da prevalência, né, do papel dos pais na criação dos filhos, mas sem deixar ao lado as responsabilidades do governo, da sociedade. E isso é importante, porque a cada momento a gente observa possibilidades de recrudescimento, a cobertura vacinal, por exemplo, a retomada de doenças que se considerava extintas, né, que não mais cabiam no nosso horizonte, né, por falta de informação, por informação deturpada, né, pelo exercício equivocado da potestade parental. Muitas crianças estão submetidas à não imunização, criando situações de saúde pública e uma gravíssima violação dos direitos à vida e à saúde dessas crianças. E esse é só um dos exemplos de várias situações, doutor Rafael. O Tomás fala sobre essa situação da saúde, e aí eu lembro aqui a fala da alto-comissária da ONU, da Organização das Nações Unidas, a Michelle Bachelet, quando disse que esse progresso todo que nós conseguimos até agora, em relação à Declaração Universal dos Direitos Humanos, os 30 artigos importantes, nós estamos tendo esse progresso está sob ameaça, né? Então, isso que a gente percebe que está no campo do discurso aqui no Brasil, no mundo inteiro está acontecendo, né? Essa afronta aos direitos humanos. Eu queria que o senhor falasse sobre esse aspecto, nesse contexto,
não é, a partir dos direitos da infância? Na verdade, nós temos um arcabouço legal, normativo, que é de vanguarda no mundo, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente completou 28 anos e nós temos um instrumental de garantia de direitos de primeiro mundo, de primeira linha. Mas, infelizmente, ele ele padece de implementação. Então, ao que parece hoje, quando se discute medidas recrudescedoras, como redução de maioridade penal, o que nós que operamos no dia a dia, estamos ali na ponta, né, buscando a garantia desses direitos, o que nós identificamos é que, na verdade, o problema não é a lei em si, mas é a falta da sua aplicação, né, porque nós temos um estatuto que vem se atualizando, né? Como o doutor Márcio Tadeu falou, nós temos a lei 13.257, que é a lei que inaugurou o marco legal da primeira infância, né? A lei do menino Bernard, que tudo isso vai atualizando o ECA e torna ele um instrumento poderosíssimo de defesa. Então, vamos dar um exemplo de algo que está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente que falta ser implementado, já que muita gente, inclusive nesse período de pré-campanha eleitoral, chegou a falar de mudanças no Estatuto, né? Mas a gente está falando de um Estatuto que sequer tem implementado, e foi implementado de fato. Eu queria que o senhor desse algum exemplo para as pessoas. Um exemplo muito claro. Assistindo. Nós temos, por exemplo, um dos princípios constitucionais, que é o princípio da prioridade absoluta. E o ECA, logo no início dele, no artigo 4º, ele vai dizer como é que se materializa esse princípio, né? Ele vai dizer o seguinte: olha, a prioridade absoluta ele tem que se reverter em política pública prioritária, ou seja, para o gestor tem que existir uma prioridade de investimento, e investimento orçamentário, inclusive. E aí, quando a gente vai vivenciar a situação dos nossos hospitais da criança, da nossa rede de saúde, que atende as crianças, você vê que essa prioridade que é prevista na Constituição como um princípio e que é instrumentalizado pelo ECA, não tem concretização, né? Então isso impacta no direito à saúde, que é o primeiro dos direitos. Doutor Márcio, foi citado aqui há pouco pelo doutor Rafael um discurso, um lugar comum, né, da redução da maioridade penal. Eu queria que o senhor falasse sobre isso para as pessoas que estão nos assistindo agora, que tem uma sensação enorme de insegurança, não é? Esse é um discurso que tomou conta de todo o país, mas que ao mesmo tempo pensa em soluções rápidas e soluções que foram aplicadas até em outros países, mas que não funcionaram, né? Então eu queria que o senhor falasse, de fato, a redução da maioridade penal, o que isso pode representar? As pessoas estarão mais seguras a partir de uma medida como essa? Pessoalmente, eu entendo equivocada a proposta da redução da idade penal. Por quê? Primeiro porque a questão de um devido processo legal específico para a resposta do Estado ao ato infracional, quer dizer, aquele delito, aquele crime ou contravenção praticado por uma criança ou por um adolescente, a mim me parece que está inserida nas garantias individuais, que são cláusulas pétreas, quer dizer, aquela parte da Constituição intocável, intangível, que não pode ser alterada sequer por emenda constitucional. É uma posição que tem defensores e tem opositores a respeito às opiniões divergentes. Mas, para além do plano constitucional, o que está dito aqui é efetivo. Quer dizer, o Estatuto da Criança, principalmente, ele é uma lei que não é uma lei para a Suíça, não é uma lei para a Dinamarca, é uma lei para o Brasil, porque é ainda no Brasil que a gente precisa enunciar direitos, é ainda no Brasil que a gente precisa estabelecer garantias legais para alcançarmos esses direitos. E o Estatuto, em muitos aspectos, ele não foi contemplado no plano da efetividade, do cotidiano, inclusive pela própria sociedade e também e principalmente pelo poder público. A questão do ato infracional, né, é muito presente a sensação de segurança, que leva a essa busca de soluções imediatas e até de força, né, estão muito disseminados nesse momento de campanha eleitoral. Mas é preciso que se reconheça que essa solução ainda não foi implementada. O sistema de atendimento socioeducativo, que é como tratar esses adolescentes, essas crianças, que mesmo uma criança pode praticar um ato infracional, e aí é matéria de conceito tutelar, de medida protetiva, mas o adolescente entre 12 e 18 anos, né, quando ele pratica esse ato infracional, ele tem que ter um atendimento que não é uma medida exclusivamente de resposta do Estado, mas é de
uma oportunidade para que ele possa entender o desvalor da conduta e se modificar a partir daí. Por isso que é uma medida de educação, não é só uma medida de punição. E a gente tem nos estados ainda uma falta grande de equipamentos necessários e competentes para que essas coisas possam ser, essas medidas possam ser efetivas e eficazes socialmente. Doutor Davi, não há também um problema de percepção das pessoas em relação à questão da violência quando o assunto é a população infanto-juvenil? E aí eu dou um detalhe e faço até o meia-culpa. Muitas vezes a imprensa também contribui nesse processo de visibilidade de alguns atos infracionais numa quantidade, numa medida maior até do que quando a criança é vítima, né, e o adolescente dessa mesma violência. Não há essa questão da percepção das pessoas também, um equívoco em relação a essa questão da violência ligada a esse público? Esse senso comum, ele se disseminou na sociedade, né, de que o encarceramento, o endurecimento, ele seria a solução, ou senão ele apaziguaria essa sensação de insegurança. O que nós precisamos dizer é que no Brasil já existe um superencarceramento. Se nós pegarmos dados da década de 1990, nós tínhamos 90 mil presos, e em 2016 nós saltamos para mais de 600 mil presos. Ou seja, o encarceramento, ele não é a solução. Colocar um adolescente de 16 anos em Pedrinhas, né, com certeza você vai permitir que uma pessoa que está em busca de um referencial, e a grande discussão é essa, um menor de 18 anos, para além da discussão de se ele tem ou não consciência do que faz, ele é comprovadamente uma pessoa em formação que está em busca de um referencial. E qual será o referencial desse adolescente de 16 anos numa unidade prisional? A Defensoria tem um projeto que mostra que você dá uma oportunidade, traz um outro resultado. Nós temos um projeto chamado Oportunizar para Ressocializar, que recebe adolescentes que cometeram atos infracionais e eles prestam serviço à comunidade na Defensoria Pública. Como é que tem sido essa experiência lá? E essa vivência tem sido enorme para eles, porque o adolescente vive uma outra realidade diferente daquela de uma comunidade muitas vezes dominada por facções criminosas, em que o referencial de uma criança ou adolescente é o referencial do crime, né? E quando ele passa a vivenciar uma outra relação de um atendimento ao público, de um atendimento humanizado à população que necessita, ele ressignifica os seus valores, porque ele tem um novo referencial. Então, esse projeto, tem mais de 2 anos que foi implementado na Defensoria Pública, com resultados exitosos, de adolescentes que se desvencilharam, né, de referências nefastas. Tomás, nosso tempo aqui, infelizmente, é pequeno. Eu gostaria de falar, poderia falar sobre horas aqui, só sobre, por exemplo, um desses aspectos que a gente está levantando aqui. Mas qual é o principal desafio hoje aqui no estado do Maranhão, em especial em São Luís, na garantia de direitos de crianças, já que a gente está numa data tão emblemática quanto essa? A gente percebe, por exemplo, ainda uma dificuldade no estado brasileiro de cumprir, por exemplo, com algumas coisas que são básicas. E aí eu estou falando, por exemplo, de creches, do acesso a essas creches, por exemplo, que é um dever, inclusive, do poder público, não é? Sem dúvida. A questão... Há vários aspectos, saúde, educação, mas eu quero tratar da educação. Ontem mesmo o STJ decidiu a favor de um movimento da Rede de Controle da Gestão Pública do Maranhão, que o MP faz parte, que é a questão do dinheiro do Fundef exclusivamente para a educação. Alinhou-se então o entendimento do STJ, do STF, da Tribunal de Contas da União, de que o dinheiro que deveria ter sido repassado da União, do governo federal, para os municípios e estados na década de 80, 90, e que foi repassado a menor e que agora está sendo por uma ação civil pública do MPF em São Paulo, devolvida aos municípios, ou seja, grandes volumes de dinheiro estão indo para os municípios maranhenses, na casa dos bilhões, né? Havia indicações de que esse dinheiro seria gasto de forma outra que não a prioridade da educação. Essa ação em rede tem permitido o asseguramento de que esse dinheiro vai ser gasto exclusivamente para a educação. E a educação é, sem sombra de dúvida, a melhor forma de transformar a realidade dessas crianças, de hoje e de amanhã. Nós estamos muito contentes com esses resultados. O MP do Maranhão, inclusive, foi premiado no CNMP na categoria de redução da corrupção nessa área, com o projeto do dinheiro do Fundef é apenas para a educação.
e estamos trabalhando arduamente nesse sentido. Mas há tantas outras violações que no cotidiano a gente tem que enfrentar também. Doutor Davi, para encerrar, eu queria que o senhor citasse como que a Defensoria tem agido em relação a essa questão na garantia de direito de crianças, numa data hoje importante de reflexão do assunto, que é o direito da população infantil. Bem, a Defensoria atua manejando ações, se for necessário, para a proteção de crianças em situação de vulnerabilidade, negligência, maus tratos, violação sexual, né? Garantir às famílias que por algum motivo se desestruturaram o encaminhamento para políticas públicas que garantam o restabelecimento desse vínculo familiar, essa estrutura familiar, né? E ações sempre buscando o reconhecimento de uma união familiar, como ações de adoção, ações de guarda, ações de tutela, tudo visando o direito prioritário da criança a uma convivência familiar e comunitária, como estabelece o Estatuto. Quero agradecer aqui ao Davi Rafael, defensor público do Núcleo da Infância, da Defensoria Pública do Estado. Muito obrigado pela presença. Promotor Márcio Tadeu também, diretor da Escola Superior do Ministério Público. Obrigado pela participação aqui no Bom Dia Maranhão. Obrigado, Alberto, também aos entrevistados.